Olá, Igreja Metodista de Vila Prudente, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, esse mês nós estamos trabalhando com a igreja o tema Vontade de Deus. A partir do próximo domingo, a nossa intenção é conseguir gravar o culto no Zoom que estamos fazendo online todo domingo, 6h30 da tarde, e postar aqui para vocês. Tudo bem? Esse fim de semana nós tivemos uma dificuldade com a gravação, Por isso nós estamos gravando para que você que não conseguiu assistir o culto ao vivo acompanhe as nossas palavras e essa série que vai ser tão importante durante não só esse mês, mas durante todo esse ano ainda, amém? Então vamos lá. Você que pode, abra sua Bíblia em João 14, amém? Eu vou ler para vocês. Diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabereis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Então disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 7. Se vós me conheceis a mim, também conheceríeis ao meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê também ao Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Amém? Esse capítulo, ele faz parte de um bloco que nós chamamos de bloco de despedida, né? Antes desse capítulo, no capítulo 13, nós vemos ali o famoso lava-pés. Então é a quinta-feira de Getsemane, a quinta-feira do Senhor de Sangue. Os discípulos de Jesus estão todos muito angustiados, porque é evidente que Jesus, ele está indo para algum lugar que eles não esperavam que Jesus fosse. É um momento muito difícil porque, evidentemente, eles não estão entendendo muito bem as suas orientações da parte de Jesus sobre como proceder a partir de então. Esse momento de angústia, tanto para os discípulos, quanto para Jesus, ele afirma que vai ao Pai preparar moradas e que ele volta para reencontrá-los. E aí começam os questionamentos dos discípulos, na verdade. Tomé começa questionando, perguntando: mas Senhor, como que hoje a gente vai seguir o mesmo caminho que você, se nós desconhecemos esse caminho? E aí Jesus afirma para ele que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém ia ao Pai senão por ele. E aí quando ele fala isso, então Filipe diz: mas Jesus, então nos mostra o Pai. E aí Jesus fala: poxa, você está tanto tempo comigo, cara, e você ainda não conseguiu reconhecer o Pai em mim? Reconheça o Pai em mim ao menos pelas mesmas obras. Na continuação, nós vemos Jesus dizendo que as obras dele vêm do Pai e que nós precisaríamos reconhecer Jesus como alguém que está no Pai pelas obras semelhantes ao do Pai. E a questão principal aqui desse texto é que nós percebemos que, embora os discípulos de Jesus estivessem o tempo todo caminhando com ele, eles não conseguiam reconhecer Deus no Pai. Nos tempos que vivemos, nós sabemos que são apresentados a nós muitos deuses, Nós temos muitas religiões, muitas linhas para quais seguir, e é muito importante que nós possamos entender qual a vontade de Deus para nós, qual igreja Deus gostaria que manifestássemos. E esse texto, ele nos ensina sobre alguns tipos de igreja que podemos ser, amém? Entendendo que somos a igreja de Cristo, esse texto nos apresenta alguns tipos de igreja que nós podemos ser. Vamos tentar entender um pouquinho mais qual a igreja que Jesus gostaríamos que fôssemos. Qual a igreja que Jesus nos deixou como exemplo para que nós seguíssemos e fôssemos de fato semelhantes ao Pai, Nesse texto nós encontramos a igreja que se manifesta com a imagem de Tomé. Tomé, como vocês sabem bem, era alguém um pouquinho incrédulo. Nós vemos lá, que sabemos o final da história, e quando Jesus ele ressuscita e conta para Tomé que Jesus tinha ressuscitado, ele precisa ver para crer. Tomé, no momento de desespero, ele precisa que Jesus reafirme coisas que ele já havia ouvido de Jesus e vivido com Jesus no tempo que esteve junto com Jesus em terra. Mas ainda assim, sabendo quem Jesus era, sabendo todos os milagres que Jesus ele fazia, ele precisou de uma prova, ele precisou ver para dizer: não, Jesus realmente ressuscitou. Quantas vezes nós fazemos o mesmo, não é verdade? Jesus já falou
Deus já disse que faria uma determinada coisa, Ele já prometeu, Ele já fez diversas promessas. E na primeira oportunidade onde precisamos crer, se estivermos passando por um momento de dificuldade, nós vamos falar: Deus, você pode falar de novo? Eu acho que eu preciso de uma nova revelação, um novo entendimento. Porque nós somos um pouco incrédulos, na verdade. Às vezes nós passamos essa imagem, inclusive para aqueles que não creem, de precisamos ver, na verdade, precisamos ter provas para dizer: não, ó, o Deus que eu sirvo, Ele é real. E a fé, como diz Hebreus, é a certeza daquilo que se espera, mas não se vê. Então nós precisamos ter essa convicção em Deus, de que Ele já disse e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ainda que as circunstâncias digam que não, nós precisamos entender que a igreja que precisamos manifestar é uma igreja que tem a fé, uma igreja que crê, uma igreja que tem convicção de que o Deus que falou, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e que Ele vai cumprir. Amém? A segunda imagem que nós conseguimos encontrar nesse texto é a imagem de Filipe. Filipe, no versículo 8, ele pede para Jesus mostrar para ele o Pai. E aí Jesus responde para ele: poxa, mas você está tanto tempo comigo que você ainda não reconheceu o Pai? E a grande verdade é que é muito compreensível que Filipe tivesse esse entendimento, né? Eu já falei para vocês isso algumas vezes, mas é muito importante que a gente entenda qual era a imagem messiânica que o povo de Israel esperava, né, do Messias na ocasião. A imagem messiânica ela era baseada na imagem de Davi, e Davi ele era um rei. Então, quando se falava de Messias, se falava de uma pessoa que viria como governador, inclusive político. Quando vem Jesus falando de um reino inabalável, de um reino que está baseado nos céus e não na terra, um reino baseado no espiritual, na paz e na justiça, buga um pouco a cabeça dos discípulos. Eles ficam mesmo: calma, mas não é isso que a gente estava esperando. Então é até muito esperado eles não conseguirem reconhecer a imagem de Deus na pessoa de Jesus, porque não era aquilo que eles estavam acostumados mesmo. Eles estavam esperando um Deus que viria até mesmo como vingança, né? Como poder. E é uma coisa extremamente cultural até, essa questão deles não conseguirem encontrar em Jesus a imagem de Deus, porque o Deus que tinha sido apresentado até ali, muitas vezes era culturalmente apresentado como diferente. Quantas vezes nós também, assim como os judeus da época, temos essa dificuldade de entender, né, a imagem real de quem Deus é. Quantas vezes a gente, por causa da religião, por causa daquilo que pregam sobre Deus, e muitas vezes nós não conhecemos, mas ouvimos falar, temos uma imagem de um Deus que é vingativo, que vai vir e vai, enfim, fazer a nossa justiça. Quantas vezes a gente esquece, né, que a justiça de Deus e aquilo que Jesus ele faz como justo pode ser às vezes muito diferente daquilo que nós pensamos, daquilo que nós esperamos. Quantas vezes a gente esquece que Jesus, ele é a exata manifestação do ser de Deus. É isso que Hebreus 1, no versículo 3, fala, que antes, né, o Hebreus 1 trata de que antes Deus ele falava sobre profetas, mas ele mandou o Filho, e esse Filho é a exata manifestação do ser de Deus. Isso quer dizer que tudo aquilo que a gente pensa que não estiver na pessoa de Jesus sobre Deus, nós podemos descartar, porque Jesus, ele é a exata manifestação do ser de Deus. Isso não é incrível? E aí, com essa deixa, nós entramos na terceira forma de manifestarmos a igreja. Nós podemos, às vezes, manifestar a imagem de Tomé, nós podemos, às vezes, manifestar a imagem de Felipe, mas a imagem que precisamos manifestar é a imagem de Jesus, né? Na teologia, a gente aprende que Jesus ele é o nosso segundo Adão. Ele é o nosso segundo Adão porque o primeiro Adão ele veio para ser também um exemplo vivo do que seguir. E ele falhou, né? Ele peca. Então, Jesus vem como um segundo Adão para ser para nós um novo exemplo de como seguir e de como ser possível viver, sim, sendo tudo aquilo que Deus gostaria que fôssemos. Amém? E Jesus, ele é esse exemplo. Ele sabe quem ele é em Deus. Ele tem a convicção de quem ele é no Pai. Ele tem a convicção de quem Deus é para ele. E isso faz toda a diferença, porque ele manifesta uma igreja que cura, ele manifesta uma igreja relevante, ele manifesta uma igreja que é sensível à voz de Deus. E a palavra de Deus diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. E aí, o que o próprio Jesus fala, a partir do versículo 11, é que precisamos crer no Pai. E que através dessa crença, nós faríamos obras não só iguais a dele, mas maiores. Isso quer dizer que, como co-herdeiros com Cristo, precisamos tomar posse da igreja que precisamos ser. Amém? E se Deus, ele é a imagem visível de um Deus que é invisível, nós precisamos também ser essa imagem visível desse Deus invisível. Amém? Essa é a nossa obrigação, essa é a nossa responsabilidade como cristãos. Porque eu repito, embora muitas vezes façamos como Tomé, outras tantas façamos como Filipe,
Precisamos entender que somos filhos. Precisamos entender a nossa identidade em Deus e assim manifestarmos a vontade de Deus, que é sermos uma igreja relevante, assim como Jesus foi. Jesus foi um marco tão grande que ele dividiu o tempo entre antes dele e depois dele. Precisamos ser cristãos relevantes ao nível de marcarmos gerações. Precisamos entender aquilo que eu e você como igreja podemos e devemos fazer para sermos também, assim como Jesus, uma imagem visível desse Deus que é invisível. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade. Contra fatos não há argumentos, não é verdade? E se formos o exemplo vivo de que esse Deus é real, de que esse Deus amoroso, que ama, que cuida, que cura e que liberta, ele é real, como testemunho vivo, como cartas lidas, nós conseguiremos manifestar a igreja que Deus deixou em Jesus o exemplo para seguirmos. Amém? A imagem desse Deus invisível se faz visível quando nós, pelas vielas do amor, conseguimos manifestar e continuar as obras que Jesus deixou para que nós continuemos. Então, que nós possamos manifestar essa imagem, que nós possamos continuar essa missão, que nós possamos manifestar essa imagem, porque ela é nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis e precisamos hoje sermos essa imagem visível desse Deus que é invisível. Repito, é a nossa responsabilidade. O versículo 13 deixa isso muito claro. Então, hoje, o Deus invisível, ele se faz visível através da minha vida e da sua vida. Que nós possamos, em nome de Jesus, manifestar essa imagem que Jesus deixou como exemplo. Que nós possamos, em nome de Jesus, ser esse exemplo vivo para as pessoas e que nós possamos ser essas cartas lidas. Eu costumo dizer, né, que o não cristão, ele não lê a Bíblia, porque a Bíblia é a luz da igreja, mas nós somos a luz do mundo. Então, por isso, o não cristão, ele lê sim as nossas condutas, as nossas vidas, e nós precisamos sim sermos irrepreensíveis. Nós precisamos andar na contramão de tudo aquilo que o mundo faz, precisamos ser pacificadores, precisamos ser relevantes aonde quer que estejamos inseridos, para que assim nós possamos manifestar essa imagem, amém? E que possamos ser esse exemplo, para que assim mais pessoas venham para Jesus, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que manifestemos uma igreja realmente relevante, e só conseguiremos manifestar essa imagem visível desse Deus invisível, eu repito, através das vielas do amor. Então que sejamos amorosos, que sejamos diferentes e que assim nós possamos fazer a diferença onde quer que estejamos. Amém? Vamos orar. Deus, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, te pedindo que o Senhor esteja conosco, te pedimos que o Senhor nos ensine, Pai, a sermos, Deus, cartas vivas e a sermos, Deus, esse exemplo vivo, Deus, daquilo que o Senhor gostaria que fosse. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ensine a ler a Sua palavra, a buscar mais da Sua presença, conhecer mais de quem Tu és, para que deste modo nós possamos, Senhor, imitá-lo, Senhor. E sendo Seus imitadores, possamos, Deus, trazer mais pessoas para Ti, que possamos apresentar a outras pessoas a Sua graça, a Sua misericórdia, e dessa forma possamos, em nome de Jesus, estabelecer o Seu reino onde quer que estejamos. Pai, que essa palavra alcance cada pessoa que estiver ouvindo e que o Senhor encontre em nós corações com terra fértil, Pai, que essa palavra germine, cresça, floresça, para a glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Amém.